Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês no nosso canal do YouTube e também da Associação FEFA. Estamos aqui com o Dr. Alain, um grande psicanalista, e eu vou dar oportunidade ao nosso querido doutor de se apresentar. Prazer, doutor, seja bem-vindo ao nosso canal. Prazer, para mim é um privilégio poder estar aqui, não só pela questão de fazer parte desse projeto grandioso que é estar trazendo esse alívio emocional para as pessoas, mas também por saber que eu posso participar do crescimento o qual essa igreja está tendo, porque é uma visão diferenciada. A maioria das igrejas tem associado muita questão religião. E aqui não, aqui a gente está trabalhando com a questão da estrutura psíquica das pessoas. Então, meu nome é Alain Mendanha, eu sou psicanalista, psicoterapeuta e a minha missão de vida é levar alívio à alma das pessoas. Doutor, o senhor deu uma introduzida aí na questão da igreja, né? E ontem nós estávamos conversando com a doutora a respeito da psicologia, também como profissional da área que somos. O que o senhor poderia nos falar sobre a diferença de ser psicólogo e ser terapeuta? Então, a questão que a gente vê muito esses paradigmas, a igreja pode sim ter vários terapeutas que necessariamente não são psicólogos, não são psicanalistas, mas eles são pessoas que estudam a estrutura psíquica. Sim. Então, a partir do momento que você estudou a estrutura psíquica, estudou os conflitos emocionais que as pessoas têm, e a Bíblia traz muito isso. Se você pegar a Bíblia inteirinha, do início ao fim, ela tem questão comportamental e traz dores que as pessoas têm na alma. Se eu busco conhecimento através disso, eu posso ser um terapeuta e não necessariamente estar ligado em nenhuma dessas vertentes. Então eu posso ser um terapeuta, cuidar de pessoas, ajudar pessoas, instruir pessoas e fazer isso com excelência mesmo não estando nessa vertente. A diferença é que essas áreas buscam muito os dados científicos. Então ela trabalha muito ligada na ciência. A psicologia é 100% ligada na ciência. Então tem muita coisa que nós temos de senso comum, que muitos terapeutas vão ter por senso comum, mas através da psicologia não, nós vamos ter provado isso em laboratório. Então é uma coisa que pode ser repetida várias e várias vezes. Até acontece uma coisa interessante em clínica. As pessoas têm coisas que acham assim, mas como que você sabe? Às vezes eu sei mais da vida da pessoa do que a pessoa. Aí ela não entende o que eu falo, mas como? Você tá falando o meu futuro, você contou minha vida toda. Por quê? Porque existe ciclos naquilo. E como nós sabemos ciclos? Através da ciência. Então tem essa diferença, é uma linha bem tênue, difere um pouco mais da psicanálise, que a psicanálise está mais enraizada lá na sua estrutura psíquica da primeira infância. Então a psicanálise vai estudar o quê? Quando eu comecei os primeiros passos, onde foi instalada alguma trava emocional ali ou não, através das fases psicossexuais, e se tiver uma trava ali, para o resto da vida eu vou ficar travado. Agora a psicanálise me dá a introdução para mim ir lá, descobrir onde essas travas estão e depois a gente, através das terapias, vão conseguir ajudar essas pessoas a livrar dessas travas e ter uma vida de qualidade. Nós ontem falamos aqui que Jesus foi o psicólogo dos psicólogos, né? Os psicanalistas dos psicanalistas e usamos o exemplo da mulher samaritana, né? No poço. Então, uma das coisas que nós precisamos lembrar que é o ser humano. O ser humano, nós devemos olhar para o ser humano. E também tivemos aquele episódio da mulher pecadora, não é verdade? Quando Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, muitas vezes, essa religiosidade atrapalha a gente a acolher as pessoas, até mesmo dentro da igreja. E o projeto da Associação FEFA é dar essa abertura, é ter esse olhar além, né, de simplesmente da pessoa estar dentro de uma igreja. Inclusive, doutor, como a doutora ontem mencionou, o senhor tem muitos pacientes que nem cristãos são, não é verdade? Sim, é verdade que aqui na FEFA mesmo eu tenho vários pacientes que não fazem parte nem dessa igreja, nem de outras, mas que fazem questão de vir e estão transformando a vida deles. Eu tive uma experiência maravilhosa aqui. Eu atendi uma pessoa aqui que ela carregava uma dor, um trauma por 47 anos. Eu só atendi essa pessoa uma única vez, foi 45 minutos e ela livrou do trauma. E o trauma dela era pesado. O trauma dela era o suicídio de um filho com 13 anos de idade e também a culpa que a filha colocava nela. Então ela carregava duas travas emocionais gigantescas. Em 45 minutos ela se livrou das duas e hoje ela falou assim, que aonde eu quiser, ela vai, falou, se precisar dar o testemunho, ela vai, se ela precisar contar a história dela, porque foi uma transformação sobrenatural. Inclusive também, doutor,
Nós sabemos de liderança, pastores também que têm sido assistidos pelo seu trabalho. Isso é muito legal, porque, como nós falamos no início, a terapia, sendo a psicanálise, sendo a psicologia, ela dá a oportunidade às pessoas de trazer algo que muitas vezes, né, no nosso dia a dia nós não temos quem nos ouve, nós não temos quem nos dá atenção. Então esse processo é que eu acho legal. Ela também falou, doutor, de como é a sessão da psicologia. O senhor poderia falar um pouquinho esse ambiente, as pessoas quando chegam, como que elas chegam? Então, tem uma coisa interessante. Todo psicoterapeuta, ele pode institular ou ele pode criar o método dele. Sim. Então, você também tem uma formação, né, em psicologia. Então, cada um pode criar o método dele. O meu método, ele vai um pouco inverso da psicologia. Por quê? Primeiro, eu entendi que a pessoa é dividida em 3 partes: corpo, alma e espírito. Então, se você não cuidar das 3 partes, você não vai a lugar nenhum. Então, a pessoa com depressão, se ela faz atividade física de manhã, se ela faz atividade física à tarde, mesmo se ela sem querer, com alguém ajudando ela já começa a sair da depressão. Sim. Porque é impossível você ativar o seu corpo e não mudar nada dentro de você. Sim. Vai ter uma mudança. Agora, qual que é o meu inverso? Geralmente a gente trabalha lá, vai lá atrás, a psicanálise ensina isso, você ir lá atrás e descobrir o que está lá, fazer um trabalho de arqueologia. Você descobrir o que tem lá por trás, desde a primeira infância, qual que é a demanda de trás. Então, geralmente, esse é o viés comum. O meu é o contrário. Eu pego para a pessoa hoje, o que você está sentindo? Eu estou sentindo isso, isso e isso. Aí eu começo a trabalhar com ela para ela começar a sentir alívio agora e depois eu vou voltando. Então, o que eu faço? Eu crio já imediato uma esperança na pessoa de uma melhora muito rápida. E essa melhora começa a acontecer. Então, se nós entendermos que nós temos ferramentas e nós temos sim condições de superar todas essas dores, esses traumas, através de pequenos ensinamentos, porque o que eu dou? Pequenos ensinamentos. Só que tem uns ditados populares que ele destrói essa nossa narrativa. Por quê? Você vai ouvir muito falarem assim, conselho não é bom. Se fosse bom, ninguém dava, vendia. Então, você vai ver um monte de gente falando isso. Mas a Bíblia é um livro só de conselho. E os conselhos dela são determinantes para a transformação das pessoas. O que nós fazemos com isso? Nós pegamos alguns conselhos que ela nos dá, que ela nos ensina, atribuímos o quê? O conhecimento científico nisso. Aí com isso nós temos o quê? Ferramentas para entregar para essas pessoas para ela começar essas mudanças. Só que tem que ter ação. Inclusive ontem nós mencionamos, doutor, que nós não substituímos a palavra de Deus, não substituímos a Bíblia pela ciência, pelo contrário, ao lado da psicanálise, da psicologia, são ferramentas que nos dão para lidar com o ser humano, mas nós prezamos 100% pelo ensino do Senhor Jesus, e isso as pessoas que vêm aqui, que são cristãs, as pessoas também que não são, elas se sentem bem devido a esse ambiente que nós procuramos criar com carinho e amor. Doutor, na psicologia tem alguns ensinamentos a respeito da pessoa sabotar uma entrevista. Ela pode sabotar, ela pode resistir, ela pode não criar, né, eu diria, uma palavra técnica, empatia com esse profissional. No caso do seu ser um terapeuta, o que isso poderia fazer com que a consulta, a conversa não fluísse? O que... É interessante, né, que tudo é ferramenta. Aí você usando as ferramentas aí. Como que eu inicio? Por que eu tenho muito sucesso em a maioria de todos os meus clientes? Porque existe no começo uma técnica que chama técnica de rapport. O rapport é você criar uma empatia muito rápida, é questão de segundos, para a pessoa já ligar com ela, já ter uma afinidade nela. E engraçado que tem uma coisa que eu acredito nisso, no fundo da minha alma, não tem ninguém que tem tão pouco que não tenha nada para dar, e ninguém que não tenha tanto que não precise. Uma vez eu atendi uma pessoa também muito, muito humilde, e ela falou uma frase, a frase dela ficou bem legal, bem colocada. Eu falei, nossa, que frase maravilhosa, eu vou usar essa frase sempre. Você me dá o direito de usar essa frase? A mulher ficou tão impactada que ela falou assim, nossa, doutor, você gostou mesmo dessa frase? Ela é importante? Eu falei, ela é muito importante, ela é muito bonita. Nossa, eu tô me sentindo importante agora, o senhor gostou da minha frase? Então, olha pra você ver, existe caminho. O que o terapeuta tem que entender é que existem profissionais e existem pessoas que têm uma missão.
Eu sou profissional, mas eu tenho uma missão. Então, quando você tem uma missão, fica tudo muito mais fácil, porque tudo que você faz é por prazer. Como você é da área da psicologia, você vai ver que tem muitos psicólogos que estão vivendo sob pressão. Eles não estão conseguindo viver, eles estão doentes. Eu tenho uma clínica em Campinas, tinha duas psicólogas trabalhando comigo, todas elas tiveram alguns problemas emocionais, eu até tentei ajudar, não consegui, porque os próprios psicólogos têm resistência ao tratamento. Então, você vê onde começa. Isso na própria faculdade a gente observa muito isso. Alguns querem a psicanálise e tal, aí é aquele debate, mas diante disso aí, doutor, o que eu penso com relação à Associação FEFA, da qual o senhor faz parte, nós somos muito gratos a Deus pela sua participação, é esse acolhimento que as pessoas têm tido aqui. E a gente sabe que o seu horário, o seu tempo aqui é reduzido, mas as pessoas que procuram o senhor, elas sempre dão feedback, que estão se sentindo bem, muitas vezes de tão legal que elas se sentem, o tratamento delas às vezes não é tão longo, o senhor sabe disso. Nós acabamos de falar sobre a nossa irmã Agripina, né, que quando tem um culto aqui, o primeiro lanche é dele. Por quê? Porque houve essa empatia, houve esse acolhimento. Doutor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal que nos acompanha. Você aproveita, dá um timbradinho no nosso sininho, tá? Inscreva aí no nosso canal, que tem sido muito legal conversar com vocês, interagir com vocês. E vocês que querem depois deixar alguma pergunta para o doutor Alain, você pode mandar aí que a gente vai estar lendo e passando para vocês. Doutor, nós estamos encerrando, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso pessoal. Uma das principais coisas é a questão do tabu. Gente, o tabu tem levado muitas pessoas a viver em cárceres emocionais. Existe um tabu em que a questão, tudo que você tiver problema na sua vida, você procura um especialista nisso. Agora, na área da estrutura psíquica, na área emocional, as pessoas não procuram. Os relacionamentos estão sendo desfeitos, os pais estão com problema com os filhos estão com problema com os pais, a sociedade está doente. E esse tabu tem que ser quebrado. O fato de eu fazer parte de uma associação, que é uma igreja cristã, mas que abriu as portas para todo tipo de pessoas, e essas pessoas têm vindo aqui, têm saído daqui com solução para os problemas dela, mostra que não existe tabu para o acolhimento. E a psicanálise, ela tem respaldo bíblico. A questão é que, por a maioria das pessoas não conhecerem essas chaves, esse respaldo, ela acha que não tem, que a psicanálise briga com a ciência, briga com a igreja, briga com a religião. Ela não briga. Apesar do autor da psicanálise ter uma resistência, tanto que o método dele era tão bom, tão eficaz, que ele é um dos mais fortes até hoje, mas ele não conseguiu curar ele mesmo. Tanto que ele morreu viciado em tabaco, câncer no queixo. A questão precisava de algo mais. Então, quando nós usamos as ferramentas dele, usamos outras ferramentas disponíveis, que todas elas estão disponíveis, mas você tem que aprender e dominar ela. E entender que se você estiver só, não consegue achar uma solução, busque ajuda. Então, tá vendo? Nós estamos oferecendo aqui um espaço, um acolhimento, profissionais de excelência para poder te auxiliar para você não ficar onde está. Agora, sozinho você não consegue. Agora, você também não tem força para dar o primeiro passo, porque às vezes a gente está tão mal, que a gente não tem força para dar o primeiro passo. Mas eu quero te dizer que o primeiro passo seu é só uma ligação. Se você ligar aqui, vão ter profissionais que já vão começar a te acolher e a partir daquele momento você vai sentir que há esperança. E eu só tenho a agradecer tanto à FEFA como pastor, pastora, e conte comigo sempre, nós fazemos parte de um grupo que está voltado 100% em levar essa cura emocional para aquelas pessoas que precisam. Que bom, doutor. Quero agradecer ao senhor pela sua participação e nós estamos juntos. Inscreva-se no nosso canal, que vai ser muito legal a sua participação conosco, ok? Um grande abraço.